Boa tarde, amados. Eu fui desafiada pela minha amiga e irmã Yara Salomão a deixar uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e aceitei o desafio. Bem, irmãos, como nós estamos nessa semana, nesses dias que antecedem a Semana Santa, plena véspera de Páscoa, eu achei pertinente compartilhar com os irmãos algo sobre este evento maravilhoso. E este evento ele é maravilhoso não porque é nesta época que os amigos trocam e doam chocolates e bombons, não. Mas esta época ela é um evento maravilhoso porque ela remete a todo cristão à cruz do Calvário, ao sacrifício de Jesus na cruz, à mensagem da cruz. E o que será que Cristo quis deixar de mensagem para nós com este sacrifício? O que será? Ele nos remete, esse episódio nos remete não apenas à prisão injusta, não apenas ao julgamento ilícito, não apenas à condenação e à morte vergonhosa de cruz de Jesus, mas nos leva a um fato muito mais, que vai muito mais além, que tem a ver com essas passagens. Nos remete à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, meus amados, a ressurreição nós podemos dizer e afirmar que é o ponto central da doutrina do Evangelho. Se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não poderíamos estar aqui pregando ao Deus vivo, ao Cristo vivo. A única religião, digamos assim, que tem o seu mestre e o seu Salvador vivo é a nossa. Bem, queridos, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele detalhadamente expôs a importância da ressurreição de Cristo. Ele disse que se não fosse pela ressurreição de Cristo, não teria o porquê da pregação do próprio Cristo. Seria em vão pregar a Cristo. Ele também diz, o apóstolo Paulo, que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, segundo a narrativa do apóstolo Paulo, simplesmente todas as testemunhas oculares, inclusive o próprio apóstolo Paulo, seriam tidos como mentirosos. E todos aqueles que dormiam no passado, e nós no presente, e aqueles que virão no futuro, todos eles dormiriam, jamais seriam justificados. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós não vemos a morte, nós vemos a vida. Nós vemos Cristo glorificado. Nós triunfamos com a morte de Jesus. É um episódio que nos remete a um dia que houve triunfo, foi triunfante. Bem, os quatro cantos da terra perguntam quem matou Jesus. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Não, meus amados. Quem matou Jesus foi eu e foi você. Foi o nosso pecado que matou Jesus. E Jesus veio para nos justificar. Mas por que Jesus se ofereceu para vir, para nos justificar? O que Cristo ganhou com isso? Simples, meus amados. Jesus ganhou com isso a vontade e a disposição de salvar a mim e a você. Foi por mim e por você que Cristo se ofereceu. Foi o Cordeiro vivo, mesmo sem pecado, ele veio se dar por nós. Mas Jesus, ele tem uma identidade. Ele não veio às ocultas. Ao contrário, o ministério de Jesus foi para que ele fosse conhecido. Jesus quis ser conhecido. Ele quis que nós passássemos a conhecê-lo, a saber o motivo a que ele veio. E isso também está narrado no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31, onde diz que Jesus fez vários sinais durante o seu ministério. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então Jesus quis que a sua identidade fosse revelada, porque esse sacrifício, infelizmente, não foi para todos, mas foi
para muitos. E quem são esses muitos? Esses muitos são todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e que Ele vai voltar, porque Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja gloriosa. Bem, amados, Jesus Cristo foi rejeitado naquela época do Calvário, mas hoje nós temos a oportunidade de conscientemente fazermos uma escolha. Naqueles dias tenebrosos, algumas pessoas fizeram escolhas desastrosas. Por exemplo, Judas fez a desastrosa escolha de trair a Jesus. Pedro fez a desastrosa escolha de negar a Jesus. Pilatos e os demais líderes romanos, eles também fizeram uma desastrosa escolha, mandando Jesus ao sacrifício do Calvário. Mas hoje nós podemos fazer uma escolha diferente, porque se você e eu rejeitarmos a Jesus, certamente nós estaremos crucificando novamente esse Jesus. Então, meu querido, meu amado, eu gostaria que você agora levantasse a sua mão direita e declarasse com seus lábios que só Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida. Que você possa fazer essa escolha de entregar a sua vida para Jesus. Porque, querido, essa escolha, ela pode fazer toda a diferença durante a eternidade. Eu peço ao Pai, ao Espírito Santo de Deus, que ao ouvir essa mensagem, ela possa tocar no seu coração, para que o Espírito Santo possa convencer você do pecado, da justiça e do juízo, e que você possa abrir o seu entendimento e ver que Jesus Cristo é aquele que veio para salvar o homem, perdoar os seus pecados, que Ele é o maior nome do universo e que não existe outro igual, que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Meu amado, entregue a sua vida para Jesus. Não perca mais tempo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Eu aproveito a oportunidade para poder desafiar o meu esposo Jorge Maurício, o meu filho Fabrício e o nosso amigo em Cristo Marcos Fortunato a também gravarem um vídeo apresentando a palavra de Deus. Boa tarde, fiquem na paz do Senhor.